Pedra nos rins. Bom, só quem já teve cólica renal para dizer para a gente aí o que significa ter uma cólica renal. É considerada a pior dor da medicina e diante disso a gente tem que tentar entender as causas, como evitar as pedras, a formação de pedras no rim. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês como evitar as causas e como evitar os cálculos renais ou pedra nos rins. Vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho na área de urologia e andrologia e hoje eu estou aqui para falar sobre cálculos renais. Bom, só para a gente direcionar um pouco na importância do que a gente está falando, 12% da população mundial vão ter cálculos renais. 1 a cada 8 pessoas vai ter cálculos renais. E quem já teve cálculo, 50% vai ter outro cálculo em 5 a 10 anos e 75% vai ter outro cálculo em 20 anos. Então é uma doença que tem um alto poder de recidivar. Diante disso, como que se formam os cálculos renais? Isso é uma das perguntas mais frequentes aí do pessoal que tem cálculo, que já teve, que tem uma cólica. A gente tem os fatores protetores e os fatores causadores, os agentes causadores de cálculos. Por exemplo, você tem o cálcio, oxalato, ácido úrico, são agentes causadores. Os agentes protetores você tem, por exemplo, a água, a hidratação é o principal agente protetor. Você tem o citrato que está presente nas frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi. O citrato é um quelante do cálcio e, portanto, protege a formação de cristais de cálcio e depois os cálculos de cálcio. Portanto, assim, um desequilíbrio nesse agente causador com agente protetor, ou seja, se você aumentar muito a densidade de cálcio, a densidade de ácido úrico e diminuir a ingesta hídrica, você vai ter a formação de um cálculo de ácido úrico, ou de cálcio, ou de oxalato, enfim. Então, basicamente, é um desequilíbrio entre agentes protetores e agentes causadores. E você tem, dentro do nosso escopo aí do dia a dia e tudo mais, 3 grandes fatores principais para que você tenha cálculo renal. O principal deles é genético, pessoal. Infelizmente, o principal fator de risco é genético. Se você tem na sua família história de cálculo renal, do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, você tem mais chances de formar um cálculo renal. Outras 2 coisas são mais ambientais. Hidratação é o principal fator protetor. Então, o paciente que tem cálculo, que já teve cálculo, que já operou de cálculo, esse cara tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. É difícil. Não estou falando que é fácil, mas é um hábito que a gente tem que criar. E outro fator ambiental do nosso dia a dia, que é uma das coisas principais para formar cálculo, é a dieta rica em sódio. Então, o paciente que faz muita suplementação de sódio, condimentado, fritura, refrigerante zero, dá uma olhada lá na sua Coca Zero ali, o que tem de sódio na tabelinha nutricional lá na Coca Zero, é muito sódio. Então, refrigerante, bebidas gaseificadas, geralmente tem muito sódio. Então, sódio é o principal inimigo dentro da dieta para a formação de cálculo. Além desse que eu falei, eu quero lembrar das infecções urinárias. A gente tem infecções urinárias de repetição por uma bactéria específica, geralmente a bactéria Proteus, que é uma bactéria urease positiva, tem uma enzima específica. Esse tipo de bactéria, esse tipo de infecção por essa bactéria vai causar um dos cálculos mais difíceis de tratar, que são os cálculos coraliformes. Ele tem a forma de um coral, geralmente ele preenche o rim todo. Então esse cálculo tem 4, 5 centímetros, é um cálculo grande que preenche cálice superior, médio, inferior. Então um cálculo de difícil tratamento que está intimamente relacionado à infecção urinária. Dentro daquele cenário genético que eu te falei, pessoal, e para todo paciente também com cálculo de repetição, a gente vai fazer um estudo metabólico desse paciente. A gente vai pegar uma urina 24 horas e vai coletar sangue desse paciente com algumas dosagens hormonais. E vai tentar fazer um estudo endócrino metabólico. E quais são os principais distúrbios endócrino metabólicos desse paciente? É importante lembrar que 70% desse paciente a gente vai ter esse estudo normal no primeiro momento. Então é importante talvez repetir ele depois. Só em 30% a gente vai identificar de cara esse distúrbio metabólico ou endócrino que propicia a formação de cálculo. Então a gente tem, por exemplo, aquele paciente que na urina 24 horas vem com ácido úrico muito aumentado. Então provavelmente a gente está falando de um paciente formador de cálculo de ácido úrico. E a gente pode evitar isso com dieta, né? Evitando alimentos que contenham muito ácido úrico, como por exemplo brócolis, castanha, feijão, ou com medicações também. A gente tem medicações como o halopurinol, por exemplo, que a gente diminui o ácido úrico no sangue e, portanto, novamente na urina. Outra forma também é a gente alcalinizar a urina do paciente. Então, a urina muito ácida propicia a formação de cálculo de ácido úrico. E tem medicações que a gente pode usar
que alcalinizam a urina desse paciente. A gente tem paciente que no exame de urina de 24 horas a gente vê um excesso de cálcio na urina. O excesso de cálcio na urina pode ser por um desequilíbrio hormonal, osteoporose, enfim, ou pode ser simplesmente por uma calciúria idiopática, ele elimina muito cálcio no sangue. E a gente consegue evitar isso muitas vezes com um diurético que aumenta a eliminação de sódio na urina e acaba diminuindo o de cálcio, porque sódio e cálcio são ambos moléculas com carga positiva. Então você tem que ter o corpo para manter um equilíbrio. Se você está eliminando muito sódio, ele retém cálcio, para de eliminar o cálcio, para de ter cálcio na urina e aí você para com a formação. Então você tem um diurético, o hidroclorotiazida, que é usado em doses mais baixas aí do que aquelas usadas como antihipertensivos, podem ajudar o paciente com cálculos de cálcio de repetição. Outra coisa que a gente identifica também no exame de urina 24 horas é o déficit do citrato. Paciente que, como eu te falei, que está presente nas frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, o citrato é um quelante do cálcio, então ele é um fator protetor ali para a formação de cálculo. Então, o paciente que tem déficit de citrato, você pode oferecer o citrato para ele. No mercado a gente tem o Litocite aí famoso. Litocite, tem muito paciente que usa Litocite do nada, o paciente tem cálculo e usa Litocite. E muitas vezes o problema dele não era o citrato, então tem que ser estudado do ponto de vista metabólico e passar o remédio se realmente tiver indicação. Então, se ele é usado na dose mais ou menos de 30 mEq por dia, tem comprimido de 10 que você toma 3 vezes ao dia, tem comprimido de 15 que você toma 2 vezes ao dia. Então essa é uma das causas principais também de defeitos metabólicos. E o último que eu queria citar aqui é o paciente que, bom, eu te falei que a gente faz exame de urina e exame de sangue. São pacientes que têm o paratormônio muito aumentado, né? Você tem uma paratireoide, que é uma glândula que fica em cima, do lado da tireoide ali, secretora de paratormônio. A função do paratormônio é tirar cálcio do osso e jogar para o sangue. Você tem a calcitonina, que faz o contrário, tira do sangue, coloca no osso. Se você tem um desequilíbrio hormonal nesse sentido, você pode ter um hiperparatireoidismo, um paratormônio muito alto, tirando o cálcio do osso e jogando no sangue. Esse paciente vai eliminar esse cálcio na urina, formar cálculo de repetição. Então, quando a gente identifica isso, a gente realmente encaminha esse paciente por um endócrino, eventualmente um cirurgião de cabeça e pescoço. Às vezes ele tem que operar a paratireoide se tiver um tumor produtor de paratormônio. Então, dito isso, pessoal, você vê como é complexo e como é importante o acompanhamento médico. A gente tem muitos pacientes que têm aquela cólica, sofrem, passa duplo J, faz cirurgia, o cara fala que vai melhorar, aumenta a água ali nos primeiros 2 meses, depois ele esquece. E muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, a gente precisa de um nutricionista andando junto, de um endócrino andando junto, de um nefrologista andando junto. Então é extremamente importante que se você já teve cálculo renal uma vez que seja na vida, você tenha que passar no urologista e a gente consegue direcionar você para outros especialistas. Tá bom, pessoal? Espero ter te ajudado nessa caminhada aí. É um vídeo introdutório aí de cálculos renais, de pedra nos rins. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com cálculos renais, com cirurgia, com dieta. O que você sabe aí sobre cálculo? Deixa a sua pergunta. Aqui embaixo você vai encontrar o link aí para o meu Instagram, TikTok, conhecer meu trabalho em outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Aguardo você no próximo vídeo.